A discussão sobre sexo, sexualidade, orientação sexual e identidade de gênero até hoje é bastante controversa e polêmica, além de gerar diversas dúvidas. Nessa reportagem, vamos entender melhor as divergências e convergências entre esses conceitos. Mas e você? Sabe a diferença entre cada um deles? Sexo para mim é compartilhamento de intimidade. Não vejo de uma outra forma. São duas pessoas que estão ali abertas e dispostas a terem uma relação que seja agradável aos dois. Sexo, ela é uma determinação biológica do ser. Tradicionalmente é reconhecido ali pela anatomia, né? Quando o médico tira o neném da barriga, dá um tapa no bumbum e fala, é menino ou é menina. Por muito tempo a ciência pensou que essa fosse uma classificação binária, né? Ou você era macho com uma conformação cromossomial XY, ou você era fêmea com uma composição cromossomial XX. Só que isso, com o desenvolvimento da ciência, pôde-se perceber que era um equívoco, porque, por exemplo, nós desconsideramos uma determinação biológica que é o intersexo, ou seja, aqueles seres que nascem com uma genitália feminina e masculina ao mesmo tempo, o que tradicionalmente se chamava de hermafrodita. Ou seja, o binarismo não resolve nem para a biologia. Eu acho que é o que você gosta, o que você sente atração. Sexualidade para mim é quando uma pessoa se identifica com alguma sexualidade, tipo pode ser gay, bi, lésbica. Bom, sexualidade é quando você tem o seu gênero sexual e você opta em se comportar sexualmente a partir daquele seu gênero sexual. Sexualidade, para mim, é a forma como alguém demonstra sentir atração por outros gêneros, por pessoas, de modo geral. Não existe uma limitação perante a isso. Bom, muito diferente do sexo, a sexualidade é um debate bem mais amplo, né? E que realmente não tem nenhuma ligação com questões biológicas. Ela é uma forma como a gente lida com o nosso desejo, com a nossa construção enquanto ser no campo do que convencionalmente se chama de sexo, mas, como vimos, não é. A sexualidade ela é uma prática histórica, ela vai se transformar ao longo do tempo, né, de acordo com as formações sociais. Então, por exemplo, as determinações da monogamia, né, onde você só tem um parceiro sexual, ela é uma noção bastante contemporânea em relação à história da humanidade, né, que tem formações muito diferenciadas, por exemplo, do matrimônio sindiásmico, onde o matrimônio era uma construção grupal, um grupo de mulheres, um grupo de homens, enfim, contraíam um matrimônio e faziam uma relação familiar muito mais ampla do que aquela que conhecemos hoje. Bom, eu não sei exatamente o que é, mas na minha percepção é quando a pessoa se identifica por um tal gênero, ou feminino, masculino, ou não gênero. Essa é a minha percepção. Acredito que seja a forma como nos identificamos para o mundo, para nós mesmos. Que seja uma forma pelo qual nos mostramos lá fora e como nos sentimos com o nosso interior. Para mim, identidade de gênero é quando alguém se identifica com algum tipo pronomes, assim, eu acho que é assim, eu posso dizer. Se ela é ele dela, ela dele, assim, tal. Identidade, eu acho que é como você se identifica. Eu, pelo menos, receio que seja isso. Bom, identidade de gênero, ela vai ser também uma noção de construção histórica que vai lidar bastante com a questão dos papéis sociais, né? Nós podemos construir uma identidade de gênero que seja alinhada à questão biológica ou que esteja em total e pleno desacordo com essa construção, né? Podemos, por exemplo, nos identificar ao longo da nossa vida com papéis distintos daqueles que são construídos, por exemplo, com a identificação de masculino e feminino, né? Hoje, por exemplo, nós temos a discussão do não binário,
né? Que é aquele ser que não se identifica nem com a questão do masculino e nem com a questão do feminino enquanto papel social, né? Inclusive, a própria noção de papel social é também uma noção histórica. O que é ser feminino é completamente distinto lá no século X do que é hoje no século XXI, né? Então, nós podemos ser, por exemplo, uma mulher, nascida mulher, que se identifica com o papel feminino que construímos hoje. Isso faz de nós uma mulher cis e não uma mulher trans, que seria aquela que nasceu com o corpo de homem ou com que anatomicamente se identifica como homem, mas que se identifica com os papéis femininos, né? Então, temos uma noção diferenciada a respeito do que é sexo e do que é gênero, porque o sexo vem conosco e o gênero a gente constrói ao longo da nossa sociabilidade. Bem, orientação sexual é quando uma pessoa pode ser gay, bi, lésbica. E sexo, eu acho que sexo é o sexo mesmo, entre relações afetivas entre pessoas. Bom, sexo é o ato, né? O ato de você fazer sexo. E orientação sexual é a partir do momento que você tem o conhecimento sobre o sexo, né? O conhecimento, seja ele feminino, masculino, enfim, ou ambas as partes. Acredito que orientação sexual seja com quem você escolhe se relacionar e sexo é como você escolhe estar se relacionando naquele momento. Sexo não envolve só duas pessoas estando numa cama, compartilhando intimidade. Sexo, para mim, vai muito além disso. Fala muito mais sobre como nos gostamos de nos relacionar do que qualquer outra coisa. Bom, primeiramente, orientação sexual é um termo bastante polêmico, mas ainda bastante usado, né? Por que ele é polêmico? Porque a orientação sexual, ela tem a ver com o processo deliberativo, né? Você orienta a sua vida para uma profissão, você orienta a sua vida para uma cidade, para um país onde você queira morar, e então você orienta a sua sexualidade, né? E justamente o que a gente conversa é que a orientação sexual, ela é um combinado de processos que de fato são deliberados e outros não, né? Que são como com ações interiores, né? Aonde a gente orienta o nosso desejo, onde a gente realiza a nossa libido, certo? Então, a orientação sexual, ela difere tanto do sexo quanto do gênero, né? Recuperando aquela noção de gênero que nós dissemos anteriormente. Nós podemos ser uma mulher cis, né? Uma mulher que se orienta no seu papel de gênero pela sua sexualidade, em alinhamento com a sua sexualidade, mas que seja uma mulher lésbica, certo? Nós podemos ser também, o que dá mais nó na cabeça das pessoas ainda, uma mulher trans lésbica. Por que não? Na verdade, a gente pode identificar dentro desse campo a fluidez que existe no campo da nossa orientação sexual, certo? Que é conjuntural. Você pode hoje sentir atração e desejo por uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero, e amanhã não, certo? Então, são elementos que não são necessariamente combinados, né? E são mais amplos do que a nossa noção biológica de ser. Intersexual é justamente aquele que antigamente nós chamávamos de hermafrodita. O intersexual é um ser que nasce com a sua construção genética capaz de produzir a existência combinada de dois órgãos sexuais, muitas vezes com um órgão mais rudimentar, outro mais desenvolvido, mas que se combinam ali naquele corpo. A classificação binária dos sexos, que foi dominada por séculos, começou a ser desafiada com a Revolução Sexual dos anos 50. No entanto, mesmo hoje, quando biologicamente consideramos os intersexuais, cujas mutações genéticas lhe concedem ambos os órgãos sexuais, essa rigidez é questionada. Por muito tempo, a presença do cromossomo Y na fecundação de um óvulo foi vista como principal determinante do sexo do feto no futuro. Mas as coisas mudaram.
Bom, nós estamos agora aqui diante de uma pergunta que se liga ao desenvolvimento da ciência e no mapeamento genético dos seres humanos. Os cientistas hoje, por exemplo, conseguiram mapear genes que, de fato, inibem o desenvolvimento dos testículos, né? Como, por exemplo, o WNC4 e o RSPO1. Né? Isso é resultado do desenvolvimento das forças produtivas, né? Da ciência na capacidade de identificar aquilo que é biológico. Contudo, importa sempre lembrar que o mais importante para nós é que nós somos seres sociais e que é a dimensão social do ser que nós temos que defender, independente do que a biologia nos dá. Então, que cada um tem o direito de ser exatamente aquilo que é. A determinação do sexo parece então resultar de uma complexa interação entre as atividades de diferentes redes de genes e pequenos detalhes nesse processo podem fazer a balança pesar mais para um lado do que para o outro. Na verdade, essa balança pode acabar pesando um pouco para cada lado. Estima-se que 1 em cada 100 pessoas tende a possuir alguma diferença em seu desenvolvimento sexual típico, podendo ir desde a formação de mais de uma genitália até mudanças bem mais sutis e invisíveis a olho nu. Essa condição ela se dá, por exemplo, na síndrome de Klinefelter, que é o quê? Quando uma duplicidade do cromossomo X se coloca naquela pessoa que naturalmente teria um cromossomo X e Y. Então, essa duplicidade do X, XXY, vai gerar um corpo de anatomia masculina, porém com uma retração dos testículos, inclusive com problemas de fertilidade, né? A partir da instauração dessa síndrome. Longe de ser um processo simples e previsível, a determinação sexual pode levar uma pessoa a várias trajetórias de desenvolvimento, que serão indiferentes a qualquer tradição ou até ideologia cultural humana. Bom, o corpo humano é um organismo complexo, né? E essa construção sexual ela vai se dar a partir de uma interação de diferentes genes que podem se manifestar de formas mais complexas do que aquela que a ciência inicialmente imaginava que poderia ser. Então, por exemplo, nós podemos ter uma formação cromossomial XY, que normalmente seria a construção de um organismo de características masculinas, mas que vai ter, por exemplo, o desenvolvimento de uma tuba uterina rudimentar, de um útero, né? É uma questão orgânica.